Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nessa aula vamos estudar sobre porcentagem, taxa percentual ou índice percentual. Vamos ver a representação percentual, a razão centesimal, a representação decimal. Vamos calcular a taxa ou índice percentual e as suas aplicações. Então, vamos juntos ampliar o nosso conhecimento. Primeiramente, é necessário discutirmos sobre a expressão porcento, representada por esse símbolo, de maneira que, quando um número vem acompanhado por esse símbolo, trata-se de uma taxa ou índice percentual. Certamente vocês já ouviram falar na expressão porcento, seja em uma loja, em um supermercado, ou assistindo à televisão, lendo uma revista ou um jornal. Mas o que significa a expressão porcento? O que significa falar 15% ou 4%? Quando falamos 15%, nós queremos dizer que a cada 100 nós temos 15. 4% significa que a cada 100 nós temos 4. Veja esse exemplo. Uma loja oferece um desconto promocional de 20% nas compras à vista. O que significa esse desconto promocional de 20%? Significa que a cada R$100 do valor do produto que eu comprar nessa loja, eu vou ter um desconto de R$20. Se, por exemplo, eu comprar uma calça de R$100, eu vou ter um desconto de R$20 e vou pagar por ela apenas R$80. De posse desse conhecimento do significado da expressão porcento, é necessário fazermos algumas representações. Veja nessa nova tela uma tabela onde na primeira coluna nós temos algumas taxas ou índices percentuais. Nós temos 3%, 18% e 7,5%. Nós vamos aprender agora a escrever essas taxas na forma de razão centesimal e representá-las na forma decimal. Como escrever uma taxa na forma de razão centesimal? Mas o que é uma razão centesimal? É uma fração em que o denominador é 100. Como fazemos para escrever a taxa 3% na forma de razão centesimal? Basta escrever o número da taxa como numerador da fração e o número 100 como denominador da fração. Temos então uma razão centesimal, 3 centésimos, que representa a taxa percentual de 3%. Agora, como escrever a taxa 3% na forma decimal? Para isso, basta dividir o número da taxa por 100. Para não precisar fazer a conta de dividir, basta escrever o número da taxa, 3, e andar 2 casas da direita para a esquerda a partir da vírgula. Ao andarmos 2 casas da direita para a esquerda a partir da vírgula, é o mesmo que dividir por 100 sem a necessidade de fazer a conta. Quando não aparece vírgula no número, a vírgula está à direita dele. Então, vamos contar a partir da vírgula 2 casas da direita para a esquerda. Logo, o 3 é uma das casas. Para completar a segunda casa, nós colocamos o 0. Em seguida, após as 2 casas que eu contei, eu coloco uma vírgula e um 0 acompanhando essa vírgula. Então, nós temos a representação decimal 0,03. Observe que são 3 representações do mesmo valor. Cada um desses números representa a mesma quantidade, embora esteja escrito de forma diferente. Vamos fazer a mesma coisa com a taxa 18%. Vamos escrever na forma de razão centesimal.
Para isso, nós escrevemos o número da taxa como numerador, 18, e como denominador, nós escrevemos o número 100. Muito simples. Para fazer a representação decimal, nós dividimos o 18 por 100. Para não ter a necessidade de fazer a conta, nós escrevemos o número 18 da taxa e andamos da direita para a esquerda, a partir da vírgula, 2 casas, que é o mesmo que dividir por 100. Como eu falei no exemplo anterior, quando não aparece a vírgula, ela está à direita do número. Contando da direita para a esquerda, nós temos 2 casas. Depois das 2 casas, eu escrevo a vírgula e um 0 acompanhando a vírgula. Temos, então, a representação decimal 0,18. E, por fim, nós temos a taxa 7,5%. Vamos escrevê-la na forma de razão centesimal. Para isso, nós escrevemos o número da taxa como numerador, 7,5, e como denominador, nós escrevemos o 100, sempre o 100. A representação decimal, nós dividimos o número da taxa por 100, 7,5 dividido por 100. E como fizemos nos 2 primeiros casos, para não precisar fazer a conta de dividir, nós andamos 2 casas da direita para a esquerda a partir da vírgula. Então, nós escrevemos o número 75 sem a vírgula. Vamos contar agora da direita para a esquerda a partir da vírgula 2 casas. Se é a partir da vírgula, eu tenho que começar a contar a partir do 7, porque a vírgula está entre o 7 e o 5. Uma casa, acrescento um 0 para completar a segunda casa. Após essas 2 casas, eu coloco a vírgula e mais um 0 acompanhando. Temos, então, a representação decimal, 0,075. Correto? Adiante, nós vamos fazer o cálculo da taxa ou índice percentual. Observe esses 2 exemplos. Primeiro exemplo, como escrever 3/5 na forma de taxa percentual. Para escrever a fração 3/5 na forma de taxa percentual, nós temos 2 formas diferentes de fazer. Na primeira forma, vamos escrever a fração dada, 3/5, e agora vamos pensar em uma fração equivalente a 3/5, em que o denominador seja 100. Já sabemos que, para obter frações equivalentes, nós temos que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Nós temos que encontrar uma fração equivalente em que o denominador seja 100. Para isso, nós vamos multiplicar o número 3 e o número 5 por 20. Porque ao multiplicar 5 por 20, nós obtemos 100 no denominador. Então, vamos lá. 3 vezes 20 é igual a 60. E 5 vezes 20 é igual a 100. Nós temos uma razão centesimal, porque o denominador é 100. Logo, 60 centésimos é igual a 60%. Viram como é simples escrever uma fração na forma de taxa percentual? A outra forma que eu falei é a seguinte, segunda forma. Nós escrevemos a fração dada, 3/5, e multiplicamos essa fração por 100. Vamos lá? Para multiplicar uma fração por um número natural, nós multiplicamos o numerador da fração pelo número em questão e mantemos o mesmo denominador.
3 vezes 100 é igual a 300. Mantemos o mesmo denominador, 5. Por fim, nós dividimos 300 por 5 e encontramos 60 como resposta, ou seja, 60%. O mesmo resultado que encontramos na primeira forma. Vocês escolhem a forma que vocês acharem mais fácil para poder determinar a taxa percentual que representa uma fração qualquer. No próximo exemplo, como escrever 5/6 na forma de taxa percentual. Para escrever essa fração 5/6 na forma de taxa percentual pela primeira forma que nós fizemos no exemplo anterior, vai ficar um pouco complicado, porque não há número que a gente multiplica por 6 para obter 100 como resposta. Nesse caso, é mais fácil resolvermos pela segunda forma, ou seja, multiplicando a fração por 100. 5 vezes 100 é igual a 500. E o denominador nós conservamos. Dividimos agora 500 por 6 para obter a nossa taxa percentual. Vamos fazer uma conta de dividir simples para a gente obter esse resultado. 500 dividido por 6. 5 é menor do que 6, então vamos começar por 50. 50 dividido por 6 é igual a 8, porque 8 vezes 6 é 48. É o número que mais se aproxima dos 50. 8 vezes 6, 48. Para 50 faltam 2. Abaixo o próximo número, temos agora 20. 20 dividido por 6 é igual a 3. 6 vezes 3 é 18. Para 20 faltam 2. Não temos mais número para descer, mas eu posso continuar a divisão acrescentando um zero. E quando eu acrescento o zero pela primeira vez, nós colocamos uma vírgula no quociente. 20 dividido por 6 é igual a 3 novamente. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Percebemos que essa divisão não é exata. Nós temos um resultado aproximado de 83,3%. Vamos escrever o nosso resultado. 83,3%. Então, 5/6 na forma percentual é aproximadamente 83,3%. Correto, pessoal? A seguir, nós vamos fazer o cálculo da taxa ou índice percentual através de situações problemas que encontramos em nosso dia a dia. No primeiro exemplo, nós temos: em uma prova de 40 questões, Rafael acertou 30. Quantos por cento ele acertou dessa prova? De acordo com essa situação problema, nós estamos querendo descobrir quantos por cento essas 30 questões que Rafael acertou representa das 40 questões da prova. Para isso, nós escrevemos a fração que representa o problema. 30 sobre 40. Ou seja, de 40 questões, Rafael acertou 30. A taxa percentual que essa fração representa, nós podemos fazer das duas formas que vimos anteriormente. Nesse caso, é possível escrever uma fração equivalente em que o denominador seja 100. Para isso, eu vou fazer dois processos. Primeiro, eu vou dividir por 2, de maneira que 40 dividido por 2 é 20, e depois multiplicar por 5, porque 20 vezes 5 vai ser igual a 100. Vamos fazer na prática. Primeiro, vamos dividir por 2. Lembrando que
Quando dividimos ou multiplicamos uma fração pelo mesmo número, o numerador e denominador pelo mesmo número, nós encontramos frações equivalentes. Vamos dividir por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 40 dividido por 2 é igual a 20. Observe que nós precisamos agora multiplicar essa fração por 5 para que a gente obtenha uma fração equivalente em que o denominador seja 100. Vamos multiplicar por 5. 15 vezes 5 é igual a 75 e 20 vezes 5 é igual a 100. Pronto, conseguimos a nossa razão centesimal. 75 centésimos é igual a 75%. Logo, acertou 75% das questões da prova. Vamos encontrar esse mesmo resultado pela segunda maneira. Escrevemos a fração inicial, 30 sobre 40, e multiplicamos essa fração por 100. Antes de multiplicar, a gente pode simplificar a fração para que a gente obtenha números menores e a multiplicação seja mais fácil. Por exemplo, aqui, o 30 e o 40 eu posso simplificar dividindo cada um deles por 10. 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, deixa eu cortar o 30 e colocar o 3 no lugar do 30. E 40 dividido por 10 é igual a 4. Corto o 40 e coloco o 4 no lugar. Correto? Então, no lugar do 30 nós temos 3 e no lugar do 40 nós temos 4. A fração ficou menor e a multiplicação vai ser mais fácil. 3 vezes 100 é igual a 300. Conservamos o denominador 4. E para terminar, dividimos 300 por 4. 300 dividido por 4, vamos fazer a conta de dividir para confirmar que a resposta vai ser 75. 300 dividido por 4. Como 3 é menor do que 4, vamos iniciar a divisão por 30. 30 dividido por 4 é 7. Porque 4 vezes 7 é 28, é o número que mais se aproxima do 30. 4 vezes 7, 28, para 30 faltam 2. Abaixo o próximo número, que é o 0, formamos 20. 20 dividido por 4 é 5. 4 vezes 5 é 20, para 20, nada. Logo, 300 dividido por 4 é igual a 75. Como estamos calculando a taxa, nós temos 75%. Correto? Vamos para o nosso próximo e último exemplo. Vejamos. Em uma pesquisa de opinião de votos, em que participaram 80 pessoas, o candidato A recebeu 48 votos. Qual foi a taxa percentual de votos que o candidato A recebeu? De acordo com essa situação problema, nós estamos querendo descobrir quantos por cento esses 48 votos representam de 80. Para isso, vamos escrever a fração 48 como numerador e 80, que é o total de pessoas que participaram da pesquisa, como denominador. Vamos resolver das duas maneiras que fizemos no exemplo anterior. Vamos encontrar uma fração equivalente em que o denominador seja 100. Para isso, pense, pessoal, um pouco e descubra como nós devemos proceder. Se for necessário, pause o vídeo, mas tentem descobrir. Pronto, pessoal? Descobriram? Então vamos lá. Primeiramente, temos que dividir o numerador e o denominador desta fração por 8. Dividindo 80 por 8, nós encontramos 10. E, posteriormente, multiplicando 10 por 10, nós obtemos 100. Sendo assim, vamos dividir o numerador e o denominador por 8. 48 dividido por 8 é igual a 6. 80 dividido por 8 é igual
a 10. Vamos multiplicar agora o numerador e o denominador desta fração por 10. 6 vezes 10 é igual a 60 e 10 vezes 10 é igual a 100, obtendo assim a razão centesimal, 60 centésimos, que é igual a 60%. Vamos descobrir a mesma taxa pelo outro processo. Escrevemos a mesma fração, 48 oitentaavos, e multiplicamos por 100. Se for possível, antes de multiplicar, realizar uma simplificação, é melhor para a gente, que nós obtemos números mais baixos e a multiplicação fica mais simples. Eu posso dividir aqui o 48 e o 80 por 8. Se eu não quiser simplificar o 48 e 80, eu posso simplificar também o 100 com 80, não tem problema, desde que seja um numerador com um denominador. Para ficar diferente, eu vou simplificar nesse caso 100 com 80. Vou dividir o número 100 e o 80 por 10. 100 dividido por 10 é igual a 10. Cortamos o 100 e no lugar do 100 escrevemos o 10. E 80 dividido por 10 é igual a 8. Cortamos o 80 e escrevemos o 8. No lugar do 100 ficou 10 e no lugar do 80 ficou 8. Ainda seria possível, antes de multiplicar, fazer uma outra simplificação. Mas para evitar certas dificuldades, vamos multiplicar os números que aí estão. 48 vezes 10 é igual a 480. Basta conservar o 48 e acrescentar o zero do 10. 480. Uma multiplicação por 10, de uma maneira prática, é assim que a gente resolve. E o 8 a gente conserva. Vamos dividir agora 480 por 8. Vamos fazer uma divisão bem rápida aqui. 480 dividido por 8. 4 é menor do que 8. Vamos iniciar nossa divisão por 48. 48 dividido por 8 é igual a 6, porque 8 vezes 6 é 48. Para 48, nada. Abaixa o próximo número, que é 0. Quando abaixamos um número e não podemos realizar a divisão, nós acrescentamos um 0 no quociente. Obtemos, então, 60 como resposta. Como estamos calculando a taxa, sabemos que se trata de 60%. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido também. Assistam novamente essa aula para esclarecer qualquer dúvida que ainda possa ter ficado. E até a próxima aula. Bons estudos. Até mais.